Isadora Nunes, 26 anos, vive em Salvador com uma vida disciplinada e reservada. Após as feridas causadas pela própria família, ela construiu uma fortaleza ao redor do coração, uma que ninguém conseguia atravessar, nem mesmo ela. Mas o destino começou a mudar quando um homem apareceu e enxergou através de todas aquelas camadas de defesa. Isadora Nunes morava em um pequeno apartamento escondido numa rua tranquila do Rio Vermelho, onde nem mesmo o som das ondas do mar, ainda que distante, conseguia penetrar o mundo que ela mesma havia criado. Todas as manhãs, antes mesmo que o sol nascesse plenamente sobre o oceano da Bahia, ela já estava de pé, saía para a varanda e sentia a brisa úmida e salgada que vinha do mar, embora nunca tivesse amado o cheiro do mar. Aquele vento era como um lembrete suave. Ei, moça, há um mundo lá fora vivendo. Isadora corria pela areia fria, e cada pegada na areia úmida parecia relembrar, lá de dores enterradas, o pai que foi embora numa noite de tempestade, quando ela ainda nem tinha completado 16 anos. O choque foi tão devastador que ela nem conseguia distinguir se o abandono doía ou apenas a deixava vazia. A mãe silenciosa, resiliente, nunca derramou uma lágrima na frente das filhas. Mas foi dessa postura contida que Isadora aprendeu a esconder suas emoções, a evitar qualquer coisa que a tornasse vulnerável. A irmã mais nova, Camila, com 5 anos, crescia à sombra de lembranças confusas, atormentada por imagens de mulheres derrotadas no amor da mãe e depois das decisões erradas da própria mãe. E Isadora, pacientemente, ergueu tijolo por tijolo ao redor do coração frágil, construindo uma fortaleza impenetrável onde o amor, a dor e até mesmo a felicidade não tinham acesso. O apartamento de Isadora era meticulosamente organizado como um plano estratégico. A mesa de trabalho impecável, livros alinhados por tamanho, arquivos organizados por prioridade. Tudo com etiquetas, cada coisa em seu lugar, tudo em ordem. Ela acreditava que, controlando o espaço ao redor, conseguiria controlar o mundo, mas, na verdade, era para não ser controlada pelas próprias emoções. Numa manhã de início de verão, antes que a luz do sol inundasse o ambiente, Isadora já estava sentada às 6h30, em ponto em sua mesa, na filial de Salvador de uma empresa de energia renovável. Há 4 anos estava firme na função de assistente administrativa, um cargo seguro, estável, imune a qualquer instabilidade emocional. Embora ainda desejasse estudar letras, o nome Isadora Nunes, letras UFBA, permanecia um segredo guardado, jamais revelado a ninguém fora dos corredores do antigo campus. De repente, ela ouviu uma voz masculina grave, suave, com um sotaque marcante do sul educada, mas com uma presença envolvente. Um estranho estava do outro lado da divisória de vidro do escritório, observando atentamente cada detalhe da forma como ela organizava sua mesa. Isadora Nunes, certo? Ela virou os olhos claramente. Aquele homem não era colega de trabalho. Alto, de postura firme e masculina, vestia um terno azul escuro cor do poder, mas sem frieza. O olhar misturava curiosidade e admiração, fazendo seu peito apertar de imediato. "E você é?" ela perguntou, mantendo o tom formal e a distância necessária. Gabriel Farias respondeu com leveza, franzindo levemente a testa em um gesto cordial e profissional. "Acabo de voltar de São Paulo. Me disseram que você organizou tudo para a reunião, então vim agradecer diretamente à responsável por tornar tudo tão preciso e fluido." O escritório inteiro pareceu silenciar naquele instante, como se todos os sons cedessem lugar àquela voz. Ela só conseguiu pensar: o que devo responder? Um agradecimento, um sorriso educado, mas ao ver o rosto por trás do vidro iluminado pela luz suave do escritório, qualquer saudação ensaiada se perdeu. Isadora respirou fundo e respondeu com firmeza calculada: "Sim, é o meu dever." E assim, entre mesas organizadas e arquivos empilhados como um exército disciplinado, um elemento estranho, Gabriel, atravessou a barreira invisível que ela havia construído. Não foi com palavras grandiosas, mas com presença, com um olhar caloroso o suficiente para alcançar o topo do muro que ela mantinha inalcançável. Alguns dias depois, Gabriel a convidou para jantar em tom de reunião profissional, mas dentro dela, uma pergunta ecoou: será que hoje começa algo? Durante 7 anos,
Ela havia rejeitado qualquer convite que envolvesse emoções, mas desta vez ela disse: "Tudo bem, talvez só um jantar", como se permitisse, mesmo que por um instante, experimentar a quebra do muro. À noite, em Pelourinho, onde luzes amarelas piscavam sobre muros de pedra antiga, seu coração tremia ao ritmo dos pneus do táxi dobrando nas ruas de paralelepípedos. Ao entrar no restaurante, usando o único vestido rendado branco bonito que tinha no armário, ela se sentiu como se estivesse caminhando por um sonho. Gabriel a esperava na entrada, como se cada segundo tivesse sido previamente desenhado. O ar entre os dois não pedia explicações. Ela só ouvia o som do próprio coração batendo. Isadora sentou-se, com a postura firme, mas o coração vacilante. Gabriel começou a conversar com temas leves: Salvador, as praias, a brisa do mar, mas cada pergunta, cada sorriso dele, era como pequenos pregos martelando nos tijolos do muro ao redor do seu coração. Ela permanecia em silêncio na maior parte do tempo, mas cada resposta que dava era como abrir uma gaveta trancada havia muito. Ao final do jantar, em vez de uma despedida formal e profissional, Gabriel disse: "Esta noite não foi apenas trabalho. Quero agradecer a você, Isadora, por transformar uma tarde corrida em algo sereno." Quanto mais sinceras as palavras, mais um muro se rachava. Ela não sorriu, não respondeu, mas o olhar se suavizou de tal forma que nem percebeu que havia deixado escapar esse gesto. Ao voltar para seu apartamento no Rio Vermelho, o corpo tremia levemente. Pela primeira vez em 7 anos, ela se permitiu perguntar a si mesma: "E se eu deixasse alguém entrar?" E, ao mesmo tempo, um medo gelado a percorreu. "E se eu me machucar?" Ela não dormiu a noite inteira não por pensar nele, mas por refletir sobre si mesma, sobre como aquela muralha, construída com tanto zelo, começava agora a deixar entrar raios de luz. Isadora olhou ao redor do quarto, os livros perfeitamente organizados, a mesa reluzente, nada fora do lugar. Mas dentro do peito, uma onda de caos estranha, doce, assustadora estava prestes a romper. Ela sorriu de leve e decidiu guardar esse segredo para si. O fato de que um homem com presença e gentileza conseguira fazer-la sentir espanto. E também algo mais. Algo que ela não ousava nomear, mas que pulsava, vivo, ali, dentro das frestas recém-abertas no seu coração. Gabriel Farias não veio a Salvador por causa do clima agradável ou pelo charme selvagem do mar da Bahia. Ele veio por causa de um projeto de energia eólica estratégico, um divisor de águas na jornada, para transformar o conglomerado da família em um símbolo de sustentabilidade no Nordeste do Brasil. Como o CEO mais jovem da história da empresa, aos 28 anos, Gabriel tinha tudo: poder, dinheiro e uma trajetória clara definida em cada marco. Mas havia uma única coisa que ele nunca teve paz no coração. Salvador não era a primeira cidade onde ele colocava os pés para expandir os negócios. Mas desde o momento em que desembarcou no aeroporto deputado Luiz Eduardo Magalhães, Gabriel sentiu algo diferente. O ar ali não era apenas salgado por causa do mar. Parecia carregar algo antigo, como uma memória de um sonho que ele nunca viveu. Não era familiar. Era um pressentimento. Ao entrar no prédio do escritório em Pituba, ele não esperava nada além do planejado. A reunião com a diretoria da filial de Salvador era apenas mais um item na lista de compromissos organizados por sua secretária pessoal, direto de São Paulo. Mas quando ouviu alguns gerentes comentarem sobre uma assistente administrativa que havia preparado tudo com um nível de detalhismo nunca visto, ele ficou curioso. Normalmente pessoas perfeccionistas o deixavam exausto. Ou eram rígidas demais para serem flexíveis, ou distantes demais para colaborar. Mas ao abrir a porta de vidro e ver o olhar de Isadora Nunes concentrada na tela, o rosto sereno, mas sem esforço, Gabriel sentiu o coração hesitar. Ela não era bonita como as mulheres dos eventos que ele costumava frequentar. Nada de vestidos de gala, joias caras ou maquiagem elaborada. Mas havia algo nela: o cuidado, o silêncio, a firmeza, como se ela pertencesse a outro mundo. Um mundo que Gabriel nunca havia tocado. "Você é Isadora Nunes?" ele perguntou, com naturalidade, como se já soubesse a resposta. Ela levantou os olhos, o olhar castanho profundo como o mar à noite. Sem surpresa,
Sem constrangimento, apenas uma serenidade fria o suficiente para fazer Gabriel se perguntar: será que já a conheci antes? Naquele momento, Gabriel soube. Não seria fácil entrar no mundo dela, e isso apenas aumentou sua vontade de tentar. A reunião correu com uma fluidez quase perfeita. Cada documento preparado, cada slide organizado logicamente, os assentos, o ar-condicionado, a água, a iluminação, tudo parecia orquestrado por alguém que controlava um pequeno universo. Quando a diretoria deixou a sala, Gabriel ficou, de costas para a janela de vidro, observando Salvador se estender ao sol do meio-dia como uma sinfonia em tons de mel. Aquela mulher, ele pensou, consegue controlar um mundo caótico com tranquilidade. É como se ela carregasse um céu próprio silencioso, mas com um peso imenso. Naquela tarde, Gabriel pediu à secretária que enviasse um convite para Isadora jantar com ele, sob o pretexto de discutir otimização de processos administrativos. Ele sabia que era uma desculpa frágil, mas entre centenas de pessoas com quem já lidara no mundo dos negócios, era a primeira vez que sentia a necessidade de conhecer alguém além dos números e relatórios. Ao receber o convite, Isadora quase recusou por reflexo. Durante anos, ela mantivera uma fronteira rígida entre trabalho e emoção, e aquele homem educado demais, confiante demais, era exatamente o tipo que ela evitava, se parecesse ameaçador. Mas havia algo no olhar dele, não era predatório, como os que ela já vira em homens poderosos, era um olhar calmo, honesto e curioso. E assim, o jantar aconteceu. À noite, Pelourinho parecia outro mundo. Os prédios antigos guardavam o sopro da história. As ruas de pedra contavam histórias centenárias, e as lanternas amarelas projetavam nas faces sinfonias de emoção. Gabriel escolheu um restaurante em um beco discreto sem música alta, apenas o dedilhar suave de um violão e o perfume de vinho com flores silvestres. Isadora chegou pontualmente, nem cedo demais, nem tarde demais, usando um vestido branco rendado simples que, mesmo assim, a deixava de uma delicadeza surpreendente. Gabriel se levantou assim que a viu entrar, e seu olhar suavizou de maneira natural. "Você está linda", ele disse, sem hesitar. "Você fala isso para todas que jantam com você?" Isadora respondeu, em tom meio frio, meio irônico, como sempre fazia ao erguer seus muros. Gabriel sorriu, sem se abalar. "Não, mas você é a primeira a me perguntar isso." O jantar começou com temas profissionais como o planejado, mas pouco a pouco a conversa escorreu para direções inesperadas. Falaram de coisas aparentemente banais, livros favoritos da adolescência, o hábito de tomar café sem açúcar, os medos mais íntimos. Isadora temia perder o controle. Gabriel temia ser esquecido. "Você tem medo de ser esquecido?" ela perguntou, surpresa. "Sim", ele assentiu, "porque já estive cercado de pessoas, mas nenhuma delas realmente se lembrava de mim como um ser humano." Naquele momento, o olhar dele deixou de ser o de um CEO bem-sucedido. Tornou-se o de um rapaz com um coração ferido como qualquer outro. Isadora o encarou. Pela primeira vez, algo dentro dela amoleceu. Os muros começaram a vibrar levemente sob a brisa estranha chamada Gabriel. Gabriel sorriu, mas dessa vez não era o sorriso de um homem que sabe ser encantador. Era um sorriso verdadeiro, um pouco amargo, um pouco aliviado, como se ele esperasse há muito tempo poder dizer aquilo sem ser julgado. Isadora não sabia o que responder, mas percebeu que estava escutando de verdade, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. "E você?" Gabriel inclinou levemente a cabeça em sua direção, com um brilho curioso nos olhos. "Do que você mais tem medo?" Isadora apertou levemente o copo com as mãos. As palavras chegaram até os lábios, mas não saíram. Queria dizer: "Tenho medo de amar", mas isso era explícito demais, frágil demais, verdadeiro demais. E verdade era algo que ela nunca ousara mostrar. "Você não precisa responder agora", Gabriel suavizou o tom. "Basta saber que tem alguém disposto a ouvir quando você estiver pronta para falar." O coração de Isadora se acalmou. As palavras dele eram como um cobertor de lã sobre uma ferida antiga e fria. Não curavam de imediato, mas a faziam perceber que ainda estava viva. Após o jantar, Gabriel não se ofereceu para levá-la para casa. Apenas ficou parado à porta do restaurante, mantendo uma distância respeitosa suficiente para ser lembrado, mas não invasivo.
Obrigado por ter vindo, disse ele. Não sei se isso foi um encontro ou uma conversa entre duas almas um pouco perdidas, mas, seja o que for, foi bonito. Isadora assentiu com a cabeça, sem sorrir, mas com um olhar mais suave. Ao virar as costas e partir, ela não sabia que Gabriel ficou ali parado até que sua silhueta desaparecesse na esquina, como se quisesse guardar aquele momento por mais um instante, o instante em que uma mulher que ele ainda não compreendia totalmente já havia tocado seu coração de forma inexplicável. 3 dias depois, o escritório entrou em clima de agitação com a notícia de que Gabriel participaria pessoalmente da visita técnica ao local do projeto em Camaçari, a mais de 1 hora de carro do centro de Salvador. Os funcionários murmuravam teorias sobre o motivo pelo qual um CEO, normalmente distante, decidira permanecer ali por tanto tempo. Isadora permaneceu em silêncio. Não questionou, não presumiu, mas cada vez que via Gabriel passar pelo corredor, conversando com técnicos ou reunido com líderes de equipe, seus olhos o acompanhavam, ainda que apenas por um segundo involuntário. Gabriel, por outro lado, não escondia nada. Cumprimentava-a todas as manhãs com uma saudação breve. Não puxava conversa, não deixava pontas soltas, mas seu olhar permanecia o mesmo, quente, paciente, como se soubesse que um dia ela derrubaria os muros não por ele, mas por si mesma. Numa tarde tardia, enquanto Isadora se preparava para desligar o computador e ir embora, recebeu uma mensagem inesperada no telefone interno. Se você tiver tempo, gostaria de convidá-la para visitar o local da inspeção técnica. Sem compromisso, só quero compartilhar com você uma parte do que faço todos os dias. G. Ela encarou a tela por alguns segundos. Um convite simples, sem pressão. Nada pessoal demais. Mas havia algo naquelas palavras que ela não conseguiu ignorar. Na manhã seguinte, Gabriel a buscou com um carro particular. O SUV cinza antracite deslizava suavemente pelas curvas de Salvador, passando pelos subúrbios e campos abertos que pareciam infinitos. No caminho, Gabriel falava sobre o vento, sobre como ele era captado, transformado em energia, abastecendo milhares de lares com eletricidade limpa. O vento é invisível, mas existe, disse ele. Ele se move livremente, sem amarras, mas pode gerar uma força enorme quando é bem direcionado. Isadora olhou pela janela. Ao longe, os campos eólicos surgiam, com turbinas brancas gigantes girando harmoniosamente sob o céu azul. Ela pensou, talvez os sentimentos sejam como o vento, incontroláveis, mas capazes de transformar o mundo se soubermos acolhê-los. No local da inspeção, Gabriel a guiou entre plantas, marcos técnicos e estações de transformação. Mas o que mais surpreendeu Isadora não foi a escala do projeto, e sim a forma como ele conversava com cada engenheiro, cada operário chamando-os pelo nome, com respeito genuíno. Você lembra o nome de todos? Ela perguntou. Surpresa. Gabriel sorriu. Como eu poderia confiar numa construção se não confiasse e conhecesse as pessoas que a constroem? Aquela resposta, junto com o sorriso que ele deu em seguida, fez outra parte do coração de Isadora estremecer. Ao saírem do canteiro de obras, o céu já escurecia. Gabriel sugeriu que jantassem em um restaurante à beira-mar próximo dali. A brisa do oceano trazia o cheiro de sal, algas e o som calmo das ondas. Sentaram-se lado a lado, já não como CEO e assistente, não como dois estranhos de mundos opostos, mas como duas pessoas aprendendo a se entender, pouco a pouco. Você acha que as pessoas podem mudar? Gabriel perguntou, olhando para o horizonte. Mudar por quê? Ela respondeu, inclinando levemente a cabeça. Por alguém. Ou por um sentimento que essa pessoa desperta. Isadora ficou em silêncio. Pensou em si mesma a mulher que jurara nunca mais deixar o coração se desviar do controle. Pensou em Gabriel, o homem que agora a olhava como se não houvesse mais ninguém no mundo que importasse. E então, pela primeira vez, ela foi sincera. Eu não sei, disse. Mas se alguém muda de verdade por você, talvez não seja apenas mudança. Talvez seja amadurecimento. Gabriel sorriu. Não disse mais nada, mas naquele olhar, ela viu um vento suave passar, não barulhento, não apressado, apenas forte o suficiente para balançar uma parte do muro sólido que ela guardava há 7 anos. Naquela manhã, Isadora acordou mais tarde do que o habitual. O alarme tocou pontualmente às 5h45, como todos os dias,
mas ela não se levantou de imediato. Em vez disso, permaneceu deitada sob as cobertas, os olhos abertos na penumbra suave do pequeno quarto. 3 dias. Apenas 3 dias haviam se passado desde a ida com Gabriel ao canteiro de obras em Camaçari, mas tudo dentro dela havia mudado silenciosamente, em brasa baixa, como ondas tocando a areia numa noite sem lua. Isadora sempre acreditou que seu coração havia adormecido não num sono tranquilo, mas num torpor profundo, inacessível. Mas então Gabriel apareceu, como um vento inesperado, cruzando sua vida sem aviso prévio, deixando para trás uma bagunça gentil e um desconcerto acolhedor. Desde aquele dia, ao acordar, ela já não se sentia uma superfície calma. Havia ondas e às vezes marés. Naquela noite, quando Isadora estava prestes a sair do escritório, encontrou um envelope pequeno cuidadosamente deixado sobre sua mesa. Sem remetente, apenas uma folha dobrada com uma caligrafia precisa. Se você não tiver planos para esta noite e gostaria de levar lá a um lugar especial, basta dizer sim, G. Isadora leu o bilhete 3 vezes. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Seu peito pulsou de um jeito estranho, não exatamente ansiedade, mas expectativa? Ela não respondeu. Não ligou. Não escreveu de volta. Mas às 19h30 em ponto, um carro preto parou em frente ao seu prédio no Rio Vermelho. Ela saiu, vestida com um vestido verde-oliva que caía suavemente sobre o corpo, cabelos soltos ao natural, sem perfume, sem batom, mas sua beleza, naquele instante, era pura e serena como um quadro de outono. Gabriel a levou a uma cobertura no bairro Vitória, onde grandes janelas se abriam para a Baía de Todos os Santos. Sem flores, sem velas, sem trilha sonora melosa de cinema, apenas luz suave, uma mesa posta para 2 e o cheiro delicioso de moqueca de peixe vindo da cozinha. Você cozinha? Isadora ergueu as sobrancelhas. Só quando quero impressionar, Gabriel sorriu, servindo-lhe uma taça de vinho branco gelado. Ou quando quero que alguém se sinta em casa. Ela sentou-se, o constrangimento inicial dissipando-se aos poucos naquele ambiente caloroso e natural. Cada detalhe dos pratos de cerâmica artesanal ao caminho de mesa bordado à mão mostrava que Gabriel não apenas havia preparado, mas pensado em tudo. Por que eu? Ela perguntou quando a refeição já estava quase terminando. Você poderia estar com qualquer outra mulheres bonitas, bem-sucedidas, mas adequadas. Gabriel pousou a taça, olhando-a com intensidade. Porque você não tenta impressionar. Porque você não precisa ser bonita para chamar atenção, mas mesmo assim chama. Porque você é você. E isso é mais raro do que qualquer diamante. Isadora apertou os lábios. O coração tremeu. Ela não respondeu, mas, pela primeira vez em muitos anos, não sentiu necessidade de se proteger. Naquela noite sentaram-se juntos no sofá, falando sobre coisas simples. Os livros de cabeceira, a hora em que costumavam acordar, o primeiro coração partido e por quem. Eu já amei, Isadora confidenciou, olhando para longe. Aos 19. Foi um amor leve, sonhador e fugaz como o verão. E depois? Gabriel perguntou. Depois percebi que nem todo mundo quer caminhar com você durante o inverno. Ela disse aquilo suavemente, mas Gabriel ouviu cada palavra. Não reagiu de imediato. Apenas estendeu a mão e segurou a dela com leveza, com lentidão, como se temesse que ela recuasse. E se eu disser que estou pronto para caminhar com você até pelos invernos mais longos? Isadora o olhou nos olhos. Não disse nada. Apenas apertou mais forte sua mão. Naquela primeira noite, dormiram lado a lado sem sexo, sem urgência, apenas 2 corpos próximos, ouvindo o coração um do outro e sentindo uma paz estranha. Ela adormeceu em seus braços, a cabeça no peito firme dele, acompanhando o ritmo da respiração como uma canção de ninar. No segundo dia, Gabriel a levou para fora da cidade, uma viagem surpresa a um refúgio ecológico à beira-mar. Caminharam entre coqueiros, observaram aves marinhas, deitaram-se em redes para ler. Isadora nunca imaginou que conseguiria rir das besteiras, das caretas infantis de Gabriel, do jeito como ele fingia estar perdido só para segurar sua mão por mais tempo. À noite, ele grelhou camarões ao lado de uma fogueira, enquanto ela falava dos sonhos que abandonara estudar literatura, escrever livros, dar aulas. Gabriel não disse muito,
Apenas a observava não como um homem ouvindo histórias, mas como alguém contemplando algo precioso. Você deveria viver de acordo com aquilo que faz seus olhos brilharem, ele disse, quando ela terminou. Porque quem não ousa sonhar, apenas sobrevive, não vive de verdade. No terceiro dia, a chuva caiu de surpresa quando estavam voltando a Salvador. Isadora se preparava para ir para casa, mas Gabriel a deteve. Fica. Só mais uma noite. Não é por nada. É só que ainda não estou pronto para dizer adeus. Ela olhou para ele, depois para a chuva, e assentiu. Naquela noite, elle se amarrame. Sem pressa, sem alarde. Apenas dois seres humanos se entregando, passo a passo, explorando territórios íntimos nunca antes visitados. Gabriel a beijava como quem aprendia seu corpo com os lábios, como se cada beijo fosse uma promessa. Isadora o deixou tocar partes dela que ninguém jamais alcançara, não apenas a pele, mas as memórias, os sonhos partidos, as fúrias adormecidas. Depois, elle a chorou. Não de dor, mas porque, pela primeira vez, sentiu-se amada não pelo que fazia, mas por quem era. Na manhã do quarto dia, quando Isadora despertou, Gabriel ainda dormia. O rosto tranquilo, os cabelos levemente bagunçados, os lábios entreabertos. Ela o observou por muito tempo, a mão pousando suavemente sobre o peito dele, onde um coração batia por ela. E então ela soube. Ela teve medo, não de Gabriel, mas do próprio sentimento, do que é ser amada. Porque, uma vez que você conhece esse sentimento, viver sem ele parece impossível. Naquela manhã, Salvador amanheceu sob uma chuva leve. Não era a típica tempestade apressada do verão, mas uma garoa suave, silenciosa, como se o céu sussurrasse diretamente ao coração de Isadora. Ela estava na varanda do apartamento de Gabriel, envolta na camisa larga dele, segurando uma xícara de café ainda quente. Na cozinha, Gabriel cantarolava baixinho uma antiga melodia de MPB enquanto preparava tapioca na frigideira. O cheiro da manteiga, do café e dele tudo se misturava numa sensação doce e assustadora. Assustadora? Isadora não sabia explicar por quê. A noite anterior havia sido a mais bela da sua vida. A ternura, a intensidade e a entrega de Gabriel haviam despertado nela cada célula que um dia ela achou que havia adormecido. Mas quanto mais doce era tudo aquilo, maior era o medo que crescia dentro dela. Medo de que tudo fosse apenas um sonho. Medo de não ser digna. Medo de que um dia Gabriel acordasse e percebesse: ela não era quem ele precisava. Ela voltou silenciosamente para o quarto, trocou de roupa às pressas. Quando Gabriel apareceu com o café da manhã, ela já estava vestida novamente com o vestido verde-oliva da outra noite, o cabelo preso no alto, o olhar frio de sempre. Eu preciso ir, disse, sem encará-lo. Gabriel hesitou por um segundo, mas logo recobrou a calma. Está tudo bem? Sim, ela respondeu, seca. Tenho algumas coisas para resolver em casa. Ele não insistiu. Apenas estendeu um pequeno saco de papel. Seus favoritos. Embalei para você levar. Isadora pegou o pacote com os olhos baixos. Hesitou por alguns segundos e então saiu pela porta. Não olhou para trás. Sabia que, se olhasse para ele naquele momento, não conseguiria ir embora. No caminho de volta, a chuva persistia. As gotas no vidro do carro pareciam perguntas que ela não tinha coragem de responder. Ela se perguntava o que estava fazendo. Por que ir embora quando seu coração claramente queria ficar? Mas então uma voz ecoou dentro dela. A voz do medo que ela alimentara por anos. Alguém como você não pertence às coisas boas. Não se esqueça, você é filha de um homem que foi embora. Essa voz não era de mais ninguém, era dela mesma. A parte de si que viu sua mãe se despedaçar por um amor não correspondido. A parte que prometeu nunca deixar o coração assumir o controle. A parte que acreditava que felicidade era para os outros, não para ela. Camila, sua irmã mais nova, viu Isadora entrar em casa com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Não precisou perguntar para entender o que havia acontecido. Você dormiu com ele, né? Camila foi direta, como sempre. Isadora não respondeu. Apenas tirou os sapatos, entrou no quarto e sentou-se pesadamente na cama. Camila a seguiu e sentou ao lado. Ela não era mais a menina inocente de 10 anos atrás. Agora era uma estudante de medicina forte, direta e cheia de compaixão, algo que Isadora sempre admirou nela.
O que você está fazendo? Camila perguntou, sem julgamento, apenas com genuína curiosidade. Eu não sei, respondeu Isadora, apertando o lençol entre os dedos. Eu só tenho medo. Camila ficou em silêncio por um tempo. Depois disse suavemente, medo de ser amada ou medo de amar alguém? A pergunta era simples, mas cortou fundo, rompendo a coraça que Isadora usava há tanto tempo. Ela começou a chorar. Não era um choro alto, era um choro silencioso profundo, sufocante. Camila a abraçou e sussurrou, você viveu tanto tempo com medo que esqueceu que também merece ser feliz. Nos 3 dias seguintes, Gabriel não ligou, não mandou mensagem, nem café, nem flores, como antes. Isadora sentia um vazio estranho. Começou a sentir falta dele do jeito que sorria, da forma como ficava em silêncio quando ela falava, da maneira como tocava suas costas no meio da multidão. Ela se perguntava, ele está magoado ou está desistindo? Então, numa manhã de terça-feira, ela encontrou um envelope dentro da gaveta da sua mesa no escritório. Sem nome, sem bilhete, apenas a impressão de um poema de Cecília Meirelles. Tenho fases como a lua, sou lua nova, sou lua cheia. E logo abaixo escrito à mão, você não é perfeita, mas é linda em todas as fases. G. Ela leu e releu dezenas de vezes. Seu coração apertou, mas dessa vez, por causa da delicadeza. Ele não estava com raiva, ele não havia desaparecido. Ele apenas esperava por ela no tempo dela. Naquela noite, Isadora ficou sentada sozinha na varanda, olhando a cidade iluminada. Lembrou-se do olhar de Gabriel ao dizer que caminharia com ela até pelos invernos mais longos, e então se perguntou, se eu sempre fugir da felicidade, como vou saber se a mereço? Ela entendeu. O problema não era Gabriel. Era ela mesma alguém que nunca ousou acreditar que poderia ser amada de verdade. 3 dias depois, Gabriel apareceu no escritório como de costume. Mas naquele dia, o olhar dele era distante, não frio, apenas cauteloso. Talvez ele também estivesse com medo. Talvez já estivesse erguendo seus próprios muros. Isadora sabia. Se não fizesse nada, ele partiria não porque deixou de amar, mas porque ela não teve coragem de segurá-lo. Então, naquele instante, ela se levantou, saiu de sua mesa e caminhou em direção a ele no meio do corredor lotado, sem se importar com os olhares ao redor. Parou diante dele, o coração acelerado. Me desculpa, disse, com a voz trêmula, por ter fugido, por deixar o medo ser maior que o amor. Gabriela encarou. No início, seus olhos estavam tensos, mas logo se suavizaram. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou levemente o rosto dela como se precisasse confirmar que ela estava mesmo ali. Eu esperei você dizer isso, ele sussurrou. Isadora assentiu, com os olhos marejados. Vivi como alguém que caminha sobre a corda bamba com medo de cair, de perder o equilíbrio. Mas você é a primeira pessoa por quem eu quis saltar, mesmo sem saber onde iria aterrissar. Gabriel sorriu o primeiro sorriso genuíno depois de 3 longos dias, e a abraçou forte, ali mesmo, sob todos os olhares. Eles não se importaram, porque pela primeira vez, Isadora não estava mais fugindo da felicidade. Fazia anos desde a última vez que Isadora acordara com paz no coração pela manhã, mas naquele dia, depois do pedido de desculpas no corredor da empresa, depois do abraço caloroso de Gabriel diante de tantos olhares, ela abriu os olhos sem sentir o medo apertando seu peito como de costume. Ela não sorriu, o sorriso ainda não voltara, mas dentro de si, algo começava a derreter, como o gelo. Gabriel não lhe fez perguntas depois daquele dia, não pressionou, não apressou, ele não prometeu ficar para sempre, nem pediu qualquer promessa em troca, mas, desde aquele momento, eles deixaram de ser 2 corpos colidindo por impulso e passaram a ser 2 pessoas aprendendo a construir um mundo juntas, mesmo que pequeno, mesmo que frágil, mas verdadeiro. Nos dias que seguiram, Isadora tentou desacelerar. Acordava 10 minutos mais tarde que o habitual, já não checava os e-mails assim que abria os olhos. Passou a preparar o próprio café, em vez de sair com um copo para a viagem. No meio do dia, saía até a varanda do escritório e respirava fundo o vento do mar. E à noite, escrevia não relatórios de trabalho, mas diários. Em uma das páginas escreveu: estou reaprendendo a confiar nos outros e a acreditar que sou digna de amor.
Gabriel se tornou parte da rotina, mas sem invadir, sem dominar. Ele não ligava a cada hora. Não mandava mensagens perguntando: "O que você está fazendo?" Preferia deixar pequenos gestos. Um banco extra na varanda, um vasinho de lavanda na janela ou um livro novo deixado sobre o travesseiro quando ela chegava em casa. Isadora antes temia a presença de um homem no seu espaço, mas com Gabriel, tudo era fusão, não invasão. No entanto, aquela serenidade não durou para sempre. E não foi por causa de Gabriel. Foi por algo que ela não esperava. Sua mãe. Numa tarde de sábado, Camila apareceu na casa de Isadora com um semblante mais sério que o normal. "Encontrei com a mamãe", disse. "Ela perguntou de você. Disse, que acha que você está apaixonada?" Isadora franziu a testa. Como ela sabe? Talvez. Tenha sentido. No fim das contas, ela já amou um dia. Isadora ficou em silêncio. Mencionar a mãe era tocar em uma ferida mal cicatrizada. Dona Nilda, a mulher forte, quase severa, que amou com loucura, foi abandonada e viveu o resto da vida como alguém que rejeitava os próprios sentimentos. Foi ela quem um dia olhou nos olhos de Isadora e disse: "O amor só torna as mulheres fracas." "Ela quer te ver", Camila continuou. "E acho que você devia ir." Isadora assentiu. Pela primeira vez em anos, não sentia mais vontade de fugir daquela lembrança. "Se estou aprendendo a amar", pensou, "então também preciso aprender a perdoar minha mãe e a mim mesma." O encontro aconteceu na velha casa de São Marcos, onde Isadora morava antes de sair aos 18. A casa continuava a mesma. Paredes manchadas, jardim tomado pelo mato e a cozinha com aquele cheiro familiar de gordura. Sua mãe, Dona Nilda, estava sentada à mesa, com o terço entre os dedos. O rosto envelhecido, mas o olhar ainda brilhante e afiado. "Você mudou", disse ela, após alguns minutos de silêncio tenso. Isadora sorriu de leve. "O tempo muda tudo." Não, sua mãe balançou a cabeça. "O tempo apenas revela o que você tentou esconder." A frase foi como um soco no peito, mas desta vez Isadora não desviou. Encarou a mãe. "Eu estou apaixonada, mãe." Dona Nilda não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante. Depois os abriu e disse: "Tem certeza de que isso não vai te machucar?" "Ninguém pode ter certeza disso", respondeu Isadora. "Mas vivi como morta por tempo demais. Não tenho mais medo da dor. Tenho medo de não sentir nada." O silêncio que seguiu era denso, sufocante. Então, de repente, sua mãe se virou e enxugou os olhos. "Então você é mais forte que eu", sussurrou. No caminho de volta, Isadora chorou. Não de tristeza, mas pela sensação de ter se libertado de uma corrente que a aprisionava há anos. Ela entendeu. Não é o amor que nos enfraquece. É o medo do amor que nos faz renunciar à chance de sermos felizes. Naquela noite foi até a casa de Gabriel sem avisar. Quando ele abriu a porta, ela não disse nada. Apenas entrou e o abraçou com força. Ele ficou surpreso por alguns segundos, mas logo retribuiu um abraço silencioso, mas cheio de entendimento. Sentaram-se na varanda. Gabriel começou a falar de uma parte da infância que nunca havia revelado. Seus pais se separaram quando ele tinha 10 anos. Sua mãe foi embora, deixando-o com o pai, um homem frio e obcecado por trabalho. Cresceu numa casa luxuosa, mas sem risos, e desde pequeno acreditava que amor era apenas um conceito de romance. "Nunca achei que fosse amar alguém de verdade", disse, com o olhar perdido. "Até te conhecer." Isadora segurou sua mão pela primeira vez. Foi ela quem tomou a iniciativa. "E eu nunca achei que merecia ser amada", respondeu. "Até você ter paciência para ficar." Naquela noite, conversaram até quase o amanhecer. Não com palavras bonitas, mas com pedaços de memória antes escondidos. Já não se amavam apenas com o corpo, mas com a vulnerabilidade do que haviam vivido e sobrevivido. Isadora compreendeu. Esse era o verdadeiro começo do amor. Sem ilusões. Sam Meadow. Apenas escolha a cada dia, a cada hora de amar, de permanecer, de enfrentar juntos. Existem momentos na vida que não precisam de muito tempo ou palavras bonitas para se tornarem eternos. Basta um olhar, um toque de mão, um silêncio no instante certo, e tudo pode mudar o rumo de uma vida inteira. Foi exatamente essa a sensação de Isadora naquela manhã, enquanto sentada na cozinha da casa de Gabriel, mexia lentamente uma xícara de café preto sem açúcar,
sem leite exatamente como sempre tomara por anos, mas desta vez, o cheiro do café não trazia a sensação de alerta habitual. Tinha gosto de começo, de algo novo, suave, sem frieza. Gabriel entrou, o cabelo levemente bagunçado do sono, camiseta branca e bermuda, com o celular na mão. Sorriu ao ver. Lá ali o rosto dela trazia uma leveza rara. Bom dia, Sol de Salvador brincou, encostando na bancada. Dormiu bem? Isadora assentiu com um sorriso leve. Melhor do que em todas as noites com chuva batendo na janela. Gabriel serviu seu próprio café e sentou-se ao lado dela, com um olhar terno como o primeiro raio de sol da manhã. Pretende voltar ao trabalho hoje? Perguntou. Talvez, respondeu. Mas antes, quero te dizer uma coisa. Gabriel a olhou, inclinando a cabeça como um cão curioso, mas cauteloso. Espero que não seja que você vai deixar Salvador para virar freira num convento nas montanhas. Isadora riu uma risada verdadeira, clara, leve, e Gabriel se surpreendeu. Talvez fosse a primeira vez que ouvia esse som sem qualquer traço de defesa. Não disse ela, girando a xícara nas mãos. Eu só queria dizer, eu te amo. As palavras saíram suaves como um sopro, mas o tempo pareceu parar por um instante. Gabriel ficou em silêncio. Não por surpresa, mas porque ele queria deixar o coração absorver cada palavra. Então estendeu a mão, pousando sobre a dela quente e firme. Eu sabia, disse com suavidade, mas queria que você dissesse por conta própria. Isadora assentiu, os olhos marejados não por pura emoção, mas por saber que, pela primeira vez, estava escolhendo amar sem pedir permissão ao passado. A partir daquele dia, tudo entre eles deixou de ser uma sequência de passos cautelosos e silêncios incertos. O amor começou como uma música sem maestro, em que ambos aprenderam a ouvir o compasso um do outro. Isadora se mudou para viver com Gabriel não por insistência dele, mas porque queria entrar no mundo dele por vontade própria, sem barreiras, sem condições. Eles não viviam como um casal colado o tempo todo. Cada um tinha seu espaço. Isadora ainda ia à biblioteca nas manhãs de sábado, lia ou escrevia crônicas. Gabriel seguia para o escritório cedo, resolvia os assuntos do dia antes de jantarem juntos. Mas a diferença era, eles já não estavam sozinhos. Numa tarde, depois de caminharem pelo Pelourinho, Isadora puxou Gabriel para um banco de pedra próximo à igreja de São Francisco. Segurou sua mão e disse suavemente, estou pensando em voltar a estudar. Gabriel a olhou com os olhos brilhando. E o que pretende cursar? Letras. Literatura. Talvez eu nunca me torne escritora como sonhei, mas pelo menos não vou mais fugir do sonho. Gabriel apertou sua mão com firmeza. Você deve fazer isso. Você precisa viver uma vida da qual se orgulhe. Isadora o olhou, emocionada. Sabe, eu costumava achar que quem ama de verdade quer que você pertença ao mundo dele. Mas você quer que eu viva no meu próprio mundo, do meu jeito. Gabriel sorriu, porque essa é a única forma de você continuar sendo você. E é essa pessoa que eu amo. Nesse mesmo período, Isadora começou a restaurar laços partidos. Passou a visitar a mãe com mais frequência. Dona Nilda, embora não demonstrasse muito, já não tinha o olhar endurecido ao ver a filha. Já não dizia, o amor enfraquece as mulheres. Agora contava histórias de antigos romances, de mulheres que ousaram amar, perder e no fim viver. Certa vez colocou nas mãos de Isadora um exemplar de Dom Casmurro, de Machado de Assis, e disse, não se torne o Bentinho, não deixe que a dúvida mate o amor. Isadora a abraçou, pela primeira vez na vida. Numa noite em casa, enquanto Gabriel preparava o jantar e Isadora lia um manuscrito novo que acabara de escrever, o telefone dele tocou, era o pai, de São Paulo. Isadora o deixou atender, mas quando ele foi até a varanda, percebeu o tom elevado da voz e a tensão no rosto. Depois da ligação, Gabriel voltou à mesa com os olhos mais sérios. O que aconteceu? Perguntou ela. Meu pai quer que eu volte a São Paulo para assumir o projeto que minha mãe deixou, respondeu Gabriel. É um grande desafio. E ele disse que se eu realmente quiser herdar a empresa um dia, preciso deixar Salvador. Isadora o encarou. O peito apertou. Ela entendeu. Aquilo era um convite, mas também um teste. E o que você vai fazer? Gabriel sentou, apoiando as mãos sobre a mesa. Eu não vou a lugar nenhum. Tem certeza? Ela perguntou. Ela assentiu.
Porque você está aqui. E porque minha vida de verdade começou quando te conheci. A vida de Isadora e Gabriel parecia ter entrado em um capítulo estável. As noites juntos no apartamento com vista para o mar, os fins de semana passeando pela feira, escolhendo livros, cozinhando lado a lado, e até mesmo as noites de chuva em que permaneciam em silêncio, ouvindo o som das ondas ao longe. Tudo era calmo demais, e justamente essa calmaria, como a superfície lisa de um lago, fazia com que qualquer pequena ondulação causasse desconforto. Isadora se matriculou oficialmente na Universidade Federal da Bahia. Tinha aulas à noite, 3 vezes por semana, e durante o dia ainda mantinha seu trabalho. Gabriel a apoiava plenamente. Organizou sua agenda para poder buscar. Lá nos dias de aula mais tarde, preparava o jantar ou deixava os doces que ela mais gostava para dar energia nos estudos. Tudo parecia tirado de uma história de amor ideal, até que pequenas mudanças começaram a surgir. Gabriel começou a chegar mais tarde. Reuniões de última hora, parceiros de São Paulo aparecendo inesperadamente. Ele ainda se importava com ela, ainda lhe dava um beijo na testa toda manhã antes de sair, mas os abraços pareciam mais curtos, os sorrisos mais raros, e as conversas à noite já não se estendiam como antes. Isadora, que havia passado a juventude inteira se contendo agora, percebia. Aprendera a amar, mas ainda não sabia como manter um amor cansado. Uma noite, ao sair da aula, ela ficou parada na frente do portão da faculdade por quase 10 minutos. Gabriel não chegou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Pela primeira vez ela sentiu que estava esperando. Não por um homem, mas por uma sensação. Aquela sensação de segurança que ele costumava oferecer, que a protegia do mundo. Acabou pegando um táxi para casa. Ao chegar, o apartamento estava escuro, sem luzes, sem cheiro de comida, sem bilhete. Gabriel não voltara. Isadora sentou-se no sofá, tirou os sapatos e permaneceu em silêncio por 1 hora. Dentro dela, aquela antiga menina que acreditava que frieza é proteção, começava a despertar. Na manhã seguinte, Gabriel chegou cedo. Abriu a porta devagar, mas Isadora já estava acordada fazia tempo. Ela não disse nada, não fez perguntas. Apenas o olhou com um olhar opaco sem brilho. Me desculpa, ele disse suavemente. A reunião se estendeu. Não imaginei que fosse demorar tanto. Ela assentiu. Levantou-se e foi até a cozinha. Sem raiva, sem lágrimas. Mas o ar entre eles ficou pesado, quase sufocante. Alguma coisa está mudando, não é? Ela perguntou, olhando para o copo de água. Gabriel ficou paralisado. Não é o que eu sinto por você, respondeu. É só que o mundo lá fora continua me puxando. E eu não quero isso. Mas você está deixando que ele puxe, ela retrucou. Pela primeira vez, a voz trazia rachaduras. Dias depois, Gabriel disse que teria que ir a São Paulo por uma semana reunião com o conselho, tratar de assuntos com os acionistas. Isadora não protestou. Apenas sorriu, desejou boa viagem e fechou a porta suavemente atrás dele. Mas na primeira noite sem ele, não conseguiu dormir. Seus olhos fixos na tela do celular que permanecia sem nenhuma mensagem. Ela rolou pelas redes sociais, parou diante de uma foto. Gabriel ao lado de uma empresária italiana representante de um novo fundo de investimento em uma festa elegante. Os dois sorriam, taças de champanhe na mão, os olhares, mais íntimos do que ela esperava. O coração dela pesou. Ela não sentiu ciúmes. Sentiu medo. Não de perder Gabriel para outra pessoa, mas de perder a versão de Gabriel que ela conhecia. No 4º dia da viagem, Isadora recebeu uma carta da universidade informando que fora selecionada para escrever um ensaio para um simpósio regional de literatura. Era um sonho antigo, mas a primeira pessoa em quem pensou não foi a mãe, nem Camila. Foi Gabriel, o homem que a incentivou a retomar os estudos. Ela ligou, chamou 3 vezes e caiu. Mandou uma mensagem, sem resposta. Ficou ali, olhando para a tela com a sensação de ter vencido, mas não ter com quem comemorar. Naquela noite, Camila apareceu. Viu a irmã sentada em silêncio. Nem precisou perguntar. Sabe, mana, disse ela, abraçando uma almofada, olhando para a janela. Amar não é só segurar a mão quando tudo vai bem. É saber apertar mais forte quando a mão do outro começa a fraquejar. Isadora virou-se para a irmã. Mas, e se o outro não estende mais a mão? Camila ficou quieta. Depois colocou a mão sobre a da irmã. Então você precisa perguntar.
insistir, lutar. Não deixe que os velhos medos façam você desistir antes que ele realmente vá embora. Quando Gabriel voltou a Salvador, Isadora não foi ao aeroporto. Não mandou mensagem. Apenas deixou uma carta sobre a mesa, sob o vaso de lavanda seca que ele mesmo lhe dera. Eu não preciso que você seja perfeito, Gabriel. Preciso que você esteja presente de coração. Não quero amar o homem mais ocupado do mundo se ele nunca tem tempo para o que mais importa. Nós, Gabriel Le. E ficou sentado, em silêncio, por mais de 1 hora. Pela primeira vez, ele sentiu que estava diante da porta da perda. Não por traição, não por falta de amor, mas por ter deixado a vida arrancar dele sua maior prioridade, a mulher que ele amava. Gabriel permaneceu em silêncio no apartamento deles, com a carta de Isadora ainda nas mãos, enquanto os olhos se fixavam na varanda onde o pé de lavanda que ele havia presenteado agora estava seco, como o cuidado que um dia ofereceu a ela, e que aos poucos fora apagado pelas pressões e pela correria da vida. Ele sabia que aquela carta não era um adeus. Era um alerta final vindo de uma mulher que havia amado o suficiente para ter coragem de dizer o que a machucava. Gabriel sentou-se no sofá, a cabeça baixa, a mão sobre a testa. Em toda a sua vida, nunca temeu nada tanto quanto aquele momento, o medo de perder aquilo que ele ingenuamente achou que sempre estaria ali. No dia seguinte, Gabriel não foi ao escritório. Ligou para a assistente e pediu que adiasse todas as reuniões, planos e encontros. Ele precisava de um dia não para descansar, mas para se reencontrar. Dirigiu sozinho até Praia do Forte, uma praia a quase 2 horas de Salvador, ao norte, onde coqueiros altos tocam o céu, a areia é fina e clara, e o pôr do sol parece pintura viva. Era lá que ele pensara pela primeira vez em pedir Isadora em casamento, mas a vida foi levando, e o pedido foi sendo adiado inconscientemente. Sentado na areia quase deserta, Gabriel repassou tudo. Ele não era um homem perfeito e sabia disso. Era ambicioso, amava sua liberdade, era apaixonado pelo trabalho e, às vezes, tão absorvido em seu próprio mundo que se esquecia do mundo pequeno e precioso que havia construído com ela. Mas havia uma coisa da qual ele tinha certeza. Isadora era a única pessoa que o fazia querer voltar para casa. E para ele, casa não era um lugar, era uma pessoa. Ao mesmo tempo, em Salvador, Isadora estava na varanda do apartamento. Olhando ao longe, nuvens escuras se formavam sobre o mar. Ela sabia que choveria. A chuva de Salvador nunca avisa como as emoções dentro dela. Ela não esperava que Gabriel voltasse e pedisse desculpas. Não queria consolo, só desejava compreensão. Que ele entendesse que o amor não é um sentimento de momentos vagos, mas uma escolha, em meio ao caos, escolher colocar o outro no centro do coração. Disse a si mesma, se ele não voltar com algo maior que um pedido de desculpas, então talvez fosse hora de soltá-lo. Não por falta de amor, mas por ter amado o suficiente para não aceitar menos do que merecia. Naquela noite, ce celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel, curta. Estou te esperando em Praia do Forte. Não pergunte nada, apenas venha. Isadora leu e releu a mensagem. Hesitou, mas lá no fundo algo lhe dizia que, se não fosse, se arrependeria. E então, pouco mais de 1 hora depois, ela estava dentro de um táxi, vendo a cidade dar lugar ao mar, das avenidas movimentadas às estradas calmas, da paisagem urbana ao som sereno das ondas. Quando chegou, o céu já tingia tons de laranja e lilás. O ar trazia o cheiro de sal, de coco e da brisa doce e vibrante da Bahia. Gabriel a esperava na areia, camisa branca de linho, calça clara, pés descalços tocando o chão macio. Ao lado dele, uma pequena mesa de madeira, simples, decorada com flores brancas, 2 taças de vinho e uma caixinha azul de veludo aberta, revelando um anel de prata com uma pedra de água marinha cor do mar. Isadora se aproximou, o coração acelerado não de ansiedade, mas porque as emoções dentro dela transbordavam como maré cheia. Eu vim, disse ela suavemente. Gabriel caminhou até ela, sem dizer nada por alguns segundos. Pegou sua mão e a guiou até a mesa. Esperei tempo demais para dizer isso, começou, com os olhos fixos nos dela. E por pouco, deixei o trabalho, a ambição e os meus próprios medos me fazerem perder a coisa mais linda que já tive na vida. Achei que amar era proteger, prover, mas você me ensinou que amar é estar presente, é ouvir,
É não desaparecer quando o outro mais precisa. Isadora apertou a mão dele com mais força. Seus olhos se embaçaram sob a luz do pôr do sol. Gabriel se ajoelhou. Tirou do bolso um papel o poema que ela lhe enviara nos primeiros dias da relação. Não sou o sol brilhante, mas sou a luz quente na noite. Não preciso ser procurada, só quero ser reconhecida por quem souber parar. Eu parei, Isadora, e sei que não quero mais caminhar, se não for com você. Ele abriu a caixinha. Por favor, me dê todos os meus amanheceres. Casa comigo? Isadora chorou. Mas não eram lágrimas de dor, de dúvida ou de medo. Eram lágrimas de quem, finalmente, sentia-se amada do jeito certo. Sim, respondeu, com a voz embargada de felicidade. Sim, e eu vou aprender a te amar todos os dias. Não porque você é perfeito, mas porque você tem coragem de se transformar quando não é. Gabriel se levantou e a envolveu nos braços. O mar cantava baixinho. O céu tingia-se de rosa e roxo, e as folhas dos coqueiros sussurravam ao vento, como se aplaudissem um novo começo, um que não precisava de alarde para ser eterno. O amor não é um destino, é uma jornada. E nem todo mundo que tem coragem de amar consegue ter coragem de sustentar esse amor quando cicatrizes antigas ressurgem inconscientemente. Foi o que aconteceu com Isadora, não porque ela não amasse Gabriel, mas porque ainda não tinha realmente perdoado a si mesma. Após o noivado à beira-mar, Isadora e Gabriel voltaram para Salvador em um estado de felicidade serena. Eles não fizeram festa, não postaram foto do anel nas redes sociais. Não houve bolo, flores ou letreiros de "ela disse sim". Em vez disso, passaram alguns dias em casa, cozinhando juntos, lendo, planejando um casamento simples e, às vezes, apenas sentados em silêncio, de mãos dadas, observando a luz da tarde entrando pela janela. Isadora sentia como se estivesse vivendo um sonho longo. Mas, diferente de outros sonhos, ela não queria acordar. Até que chegou uma noite. Uma noite chuvosa, como tantas outras em Salvador. O vento soprava forte, fazendo as folhas das palmeiras baterem contra a vidraça. Gabriel dormia profundamente, mas Isadora não conseguia. Ela estava deitada, olhos arregalados, coração apertado. Não era um pesadelo. Não era insegurança com Gabriel. Era um medo difuso. Uma sensação antiga, como se estivesse prestes a perder tudo, mesmo sem sinal de que algo estivesse errado. Levantou-se, foi até a varanda, enrolada em um roupão. A chuva molhou seus cabelos, seus ombros, mas ela não sentia frio. Ela só sentia solidão. Não a solidão de quem está sem alguém, mas a solidão de quem não sabe se merece ser feliz. Na manhã seguinte, Gabriel preparou café como sempre. Isadora entrou na cozinha com o rosto um pouco pálido. Ele colocou a xícara sobre a mesa e a abraçou por trás. "Você está bem?" Ela respondeu, evitando o seu olhar. Gabriel não insistiu. Ele entendia que ela precisava de tempo, mas Isadora não entendia que estava entrando, sem perceber, em um lugar escuro dentro de si. Dias depois, em um encontro com amigos, Gabriel apresentou Isadora a uma nova parceira de negócios. A mulher, Carla, era bem-sucedida, bonita, tinha estudado na Europa e falava italiano e espanhol fluentemente. Carla sorriu, apertou a mão de Isadora e disse: "Você tem sorte. Gabriel não é alguém fácil de deixar alguém entrar em sua vida." Essa frase fez Isadora congelar. Ela não sentiu ciúmes, nem desconfiança, mas algo dentro dela pareceu se rasgar. O que eu tenho mais que ela? Sou boa o bastante? Será que realmente pertenço a esse mundo? Naquela noite, ela não dormiu. Nem Gabriel. Ele sentia a distância, mesmo com ela ainda deitada em seus braços. "Quero adiar um pouco o casamento", ela disse. Gabriel se sentou na cama. "Por quê?" "Não sei se consigo ser uma boa esposa", ela disse, olhando para o vazio. "Não sei se estou me iludindo." Gabriel ficou em silêncio. Ele já tinha esperado, sido paciente, vencido tantos muros. E agora parecia que o muro se erguia de novo, mais alto, mais frio do que nunca. No dia seguinte, Gabriel saiu cedo, sem deixar bilhete, sem beijo de despedida. Isadora acordou e viu o lado da cama vazio, e sentiu frio até os ossos. Camila apareceu no final da tarde. Isadora contou tudo. Ela não chorou, só falou com a voz de alguém que está se auto-sabotando emocionalmente. "Tenho medo.
Não sou como as outras mulheres com quem ele já saiu. Não tenho MBA na Europa. Não falo bem em público. Não me visto bem todo dia. Sou só uma mulher que foi ferida e está reaprendendo a viver. Camila segurou firme a mão da irmã. Você não precisa ser como ninguém. Você é a Isadora e é por isso que ele te ama. E se um dia ele perceber que não sou suficiente, ela perguntou com os olhos marejados. Então isso é com ele. Camila respondeu. O que é com você? É não se excluir antes que alguém tenha chance de fazê-lo. Isadora passou a noite sozinha. Ela abriu o diário antigo, onde havia escrito palavras esperançosas depois que Gabriel a pediu em casamento. Eu nunca mais vou voltar a ser quem tem medo de ser feliz. Vou viver, de verdade, não por ninguém, mas por mim mesma. Ela leu e releu essas palavras, como se reafirmasse um juramento. E então, no silêncio da madrugada, ela entendeu. Esse pânico não era por causa de Gabriel. Era porque ela ainda não havia se perdoado pelos anos que perdeu de si mesma. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório de Gabriel. Sem avisar, ele estava em reunião, mas ao ver, lá pela vidraça, interrompeu na hora. Ela entrou, sem flores, sem maquiagem, sem vestido elegante, apenas olhos sinceros e mãos que tremiam. Me desculpa, ela disse. Deixei o medo me afastar de novo. Não tenho medo que você me deixe. Tenho medo de estragar tudo. Gabriel não disse nada. Apenas se aproximou e a abraçou forte, como se quisesse expulsar todos os medos, as dores e os conflitos de dentro dela com seu calor. Isadora continuou, com a voz embargada. Mas hoje eu escolho diferente. Escolho ser corajosa, não porque não tenho medo, mas porque não quero ter medo sozinha. Gabriel sussurrou em seu ouvido. Eu nunca quis que você enfrentasse nada sozinha. A primavera em Salvador traz uma luz muito particular, mais suave que o verão, mais calorosa que o inverno, e límpida o suficiente para revelar tudo. As ruas, o mar e até os sentimentos no coração das pessoas. Uma semana após o dia em que Isadora entrou no escritório de Gabriel e admitiu tudo, as coisas começaram a se mover novamente. Não de forma rápida ou dramática, mas como pétalas começando a desabrochar depois de uma longa estação de chuvas. Eles retomaram os planos do casamento, não mais em desespero como se o belo fosse escapar, mas com calma e certeza. Escolheram realizar uma cerimônia pequena em Ilha de Itaparica, onde antigamente os moradores de Salvador iam descansar. Uma igrejinha com telhado de barro em meio a um jardim de coqueiros, e uma mesa posta na areia, nada de centenas de convidados, vestidos brilhantes ou bolos extravagantes. Isadora escolheu um vestido de seda branco simples, mangas longas, decote em V, cabelo preso com um pequeno ramo de flor atrás da orelha, como uma moça clássica de Salvador, saída de uma velha canção romântica. Gabriel vestia um terno de linho bege, com uma flor branca na lapela. Quando a viu de longe, seu olhar brilhou, não por deslumbramento, mas porque ele via ali a mulher que escolheu, e que escolheria todos os dias. A cerimônia aconteceu no final da tarde, bem na hora em que o sol tocava o horizonte e o mar mudava do verde esmeralda para tons de rosa e laranja. Isadora caminhou sobre um corredor coberto de pétalas, sem carregar nada nas mãos, com a cabeça erguida, sem medo, sem dúvidas. Cada passo era uma despedida do passado e uma aproximação do homem que a esperava. De pé, frente a frente, sem mestre de cerimônias, sem padre, trocaram votos de coração para coração. Gabriel falou primeiro com a voz levemente trêmula. Eu prometo não estar sempre certo, mas sempre ouvir. Prometo não ser sempre forte, mas estar ao seu lado quando você fraquejar. Prometo, a cada manhã, esteja você sorrindo ou chorando, arrumada ou bagunçada, te amar como no primeiro dia. Isadora sorriu, com lágrimas caindo no rosto, mas firme. Ela respondeu, eu prometo não ser perfeita, mas sempre ser verdadeira. Prometo que terei medos, mas que nunca deixarei que eles me afastem de você novamente. E prometo, esteja você vencendo ou falhando, na Bahia ou em qualquer outro lugar, ser sempre o seu lar. Palmas ecoaram entre os poucos presentes. Camila, a mãe de Isadora, alguns amigos próximos, alguns ex-colegas. Nada muito barulhento, mas havia um calor estranho no ar. A mãe de Isadora, ao fundo, enxugava as lágrimas. Ela um dia temeu o amor porque ele a fez perder.
mas agora via a filha amar, e amar a pessoa certa. Camila sussurrou no ouvido da mãe. Acho que é a primeira vez que ela não está mais fugindo. A mãe assentiu, e naquele instante, parecia que um ciclo de dor entre 3 gerações de mulheres se encerrava, com amor, com cura, com a escolha de não deixar o passado guiar o presente. Depois do casamento, eles não foram para nenhuma lua de mel exótica. Voltaram ao pequeno apartamento em Salvador, o mesmo onde começaram os primeiros tremores do coração. Não abriram champanhe, fizeram 2 cafés pretos, como naquela primeira manhã juntos, e sentaram na varanda, olhando a lua refletir no mar. Passamos por tanta coisa, disse Gabriel colocando a mão sobre a dela. E ainda há tanto pela frente, respondeu Isadora, encostando a cabeça em seu ombro. Você tem medo? Ela sorriu. Sim, mas agora não tenho mais medo sozinha. No primeiro mês como marido e mulher, ainda brigavam por causa das roupas, de Gabriel esquecer o gás ligado ou de Isadora dormir lendo. Mas, diferente de antes, não havia mais silêncio. Aprenderam a discutir sem ferir. Aprenderam a parar antes de dizer algo irreversível. Aprenderam que vencer não é mais importante do que entender. E assim, amadureciam a cada manhã simples, quando Isadora saía com a mochila para a faculdade e Gabriel ficava na porta, acenando como se ela fosse uma criança indo para a escola. Um dia, Gabriel voltou de uma reunião e encontrou um bilhete colado na porta. Vai para a cozinha, amor. Tenho um presentinho para você. Na mesa, não havia presente algum. Apenas um prato de tapioca, igual àquele que ele fizera para ela da primeira vez. E embaixo do prato, um teste de gravidez. Com 2 linhas. Gabriel ficou em choque por alguns segundos. Depois, levantou o olhar e viu Isadora parada na porta, segurando o pano de prato com força. É verdade? Ele perguntou, com a voz embargada. Ela assentiu, com os olhos marejados. Você vai ter café para 2 pessoas todas as manhãs agora. Gabriel caminhou até ela e a abraçou. Dessa vez, não como homem abraçando a mulher que ama, mas como marido, pai e companheiro de vida.